A paz, irmãos, eu quero, através dessa palavra, abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Giovanni da comunidade Sachalon de Campo Belo, amém? Então você que está assistindo a gente agora pelo YouTube, escreve aí no nosso canal, pastor Giovanni PR, Giovanni Antunes, né? E participe aí conosco, aí ajuda a gente a ministrar a palavra para mais vidas aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, olha, a palavra que eu quero ministrar para vocês, eu ministrei ela hoje para os irmãos da comunidade unida, né, da Igreja Unida, melhor dizendo, lá em Esmeraldas, através de um convite feito pelo irmão Vander, um irmão e um amigo já de longa data. Um abraço para os irmãos, um abraço para a igreja e para o pastor Jonathan. Irmãos, essa palavra, eu ministrei ela há um tempo para a minha igreja, para o meu povo aqui em Campo Belo, e ela diz assim, capítulo 5, versículo 6, diz assim, humilhai-vos, 1 Pedro 5, 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Queridos, quando eu olho para esse texto bíblico, eu preciso pensar um pouco na cabeça de Pedro. Pedro começa falando de volta de Cristo. No capítulo ele vai falando sobre a esperança que não vai morrer, que não vai murchar, imacessível, né? Que não vai murchar, que não vai perder valor, que não vai perder força, que não vai perder vigor. Ou seja, a nossa esperança de que Cristo vai voltar e vai resgatar a tua igreja está viva, irmão, está viva. E aí aquela coisa, se estava viva para Pedro e Pedro tinha que despertar a igreja há mais de 2000 anos atrás, irmão, há cerca de 2000 anos atrás, imagine para nós, né? Então vamos lá. Pedro começa então falando muito sobre essas coisas, falando sobre a volta de Cristo. No meio do capítulo ele começa a tratar os erros da igreja, ele começa a falar sobre hospitalidade, amor ao próximo, dons, administração. Capítulo 4, versículo 10, ele chega a dizer, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, é Deus quem age. Ele me municiou de dom ou de característica para que eu possa fazer o que Deus me chamou para fazer, abençoando a vida de irmãos. Qual é o conceito disso, pastor? O conceito é de que a igreja é um organismo vivo e que essa igreja, ela literalmente apresenta ao mundo aquilo que ela crê. E não apresenta ao mundo aquilo que ela crê com um vídeo como esse, com uma palavrinha ou uma mensagem de WhatsApp. Não, irmãos, é vida. O mundo quer ver o comportamento da igreja. O mundo está olhando para nós. Talvez você que está me ouvindo aí já passou por isso. Alguém já disse para você, mas você não é crente? Mas você não é o crente? Uma vez minha mãe chegou para mim e falou assim, Giovanni, você não pode fazer isso porque você é o crente. Você é o pastor, você é não sei o quê. Ela me chamou a atenção uma vez exatamente sobre isso. Você quer ser pastor e você está agindo dessa forma? Minha mãe foi em cima me corrigindo sobre isso. E eu quero colocar isso para você refletir, porque isso é verdade, irmãos. Minha família é toda de Cristo já, glória a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Mediante o testemunho da minha mãe, mediante o posicionamento dela, é fruto da fé dela. Eu quero colocar para você, irmãos, o seguinte, como Pedro, todos nós devemos refletir sobre isso. Que tipo de igreja eu tenho sido dentro do meu lar, na minha vida? Por que que eu não alcanço uma condição espiritual em que Deus me exalte? Por que que Deus não me exalta com a minha família? Por que que Deus não me exalta financeiramente? Por que que Deus não me exalta espiritualmente? Por que que Deus não me exalta socialmente? Eu queria isso, eu queria aquilo, sentimentalmente, ou seja, nós todos queremos alcançar coisas. E Pedro, sabendo disso, ele vem dizendo para nós qual é o caminho para quem quer ser honrado. Pedro está dizendo para nós, humilhai-vos.
Irmão, eu explico para minha igreja assim, o que é humilhar? Humilhar, meu irmão, para mim não é você deitar no chão, fazer como os fariseus religiosos, rasgar as vestes, cinza, pano de saco, né? Já vi pessoas usando pano de saco, já vi pessoas usando coisas assim, irmãos. Isso não é se humilhar. Isso para mim é religiosidade. O próprio Deus vem tratando isso com o homem. Olha, um coração quebrantado não resistirá ao Deus. Ou seja, Deus não resiste ao coração. Ou seja, irmão, humilhação é uma ação do homem de dentro para fora. Não é uma atitude de fora para dentro, não. Aí eu me visto ou eu me ponho nessa condição e todo mundo vai ver a minha humilhação e Deus vai me honrar, vai me exaltar. Não, meu irmão. Deus está esperando que você faça isso de dentro para fora. Por isso, o texto é claro e Pedro diz, humilhai-vos. Quem é humilhado, irmão? Só para a gente compreender o contexto. Humilhado, para mim, é todo aquele que tem falta de alguma coisa. Então, por exemplo, o pobre humilha o rico porque falta algo no rico, no pobre. Então o pobre acaba sendo humilhado, por quê? Porque ele não tem poder aquisitivo para viver em pé de igualdade com aquela pessoa. Então o rico acaba se achando, eu sou rico, eu sou de uma classe social, então eu acabo, aí, quem é você, quem é? Então se posiciona assim, como mestre, o doutor, mas você é um ignorante, você não tem estudo, como é que você vai querer conversar comigo? Né? A pessoa que tem o padrão de beleza da sociedade e o outro não tem, fala, mas quem é você? Olha, eu sou linda, eu sou lindo. São conceitos. Ou seja, quem humilha é aquele que entende que é superior. Amém? E quem é humilhado é aquele que é colocado como inferior nessa situação. Deus está dizendo através de Pedro o seguinte: seja você humilhado. E se humilhado é aquele que tem falta de alguma coisa, Deus está dizendo através de Pedro para a igreja: criem suas necessidades, crie sua escassez, crie sua ausência, crie sua necessidade, e eu vou exaltá-los. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Por exemplo, irmão, quando eu, como homem, como marido, por exemplo, olho para minha casa, olho para minha esposa e eu começo a compreender o meu papel, nós todos precisamos passar por o crivo de uma coisa. Olha, eu preciso me humilhar, né? Muitos falam, olha, você tem que ceder muito para que o casamento dê certo. E é fato, irmãos. Se você se humilhar dentro do casamento para que dê certo, ele dá certo. Ele é bênção. Ah, mas em detrimento disso, sim, meu irmão. Por quê? Porque nós caímos e o pecado destruiu vários conceitos importantes dentro de nós e por essa razão nós acabamos agindo de maneira errônea com as pessoas. Então você é um problema dentro do seu casamento, meu irmão, por conta da sua natureza adâmica de pecado. Nós somos problema para a sociedade por conta dessa natureza. Mas quando eu me humilho, e eu não me humilho para alguém, eu me humilho sob a poderosa mão de Deus. Então a mão de Deus está sobre mim e eu me rebaixo debaixo dela. Ou seja, se a mão de Deus está aqui e eu estou aqui, não está certo. Eu quero viver em pé de igualdade. Deus, eu sei o que é certo, eu sei o que deve ser. Mas quando eu me humilho, eu me rebaixo. Aí essa mão pode vir sobre mim. O que eu explico é: se eu estou debaixo da potente mão de Deus e aqui é a minha morte, e Deus não quer isso, meu irmão, Deus pega e me tira. Deus me coloca onde eu preciso estar para que eu não sofra o que eu iria sofrer se eu andasse segundo a minha mente, segundo a minha capacidade, segundo a minha condição de vida. Não, mas eu me humilho. Por quê? Porque eu reconheço a superioridade do meu Deus e reconheço que Ele pode me guiar a uma vida plena, a uma vida protegida.
Então, se humilhar, meu irmão, é criar a minha própria necessidade. É dizer, Deus, eu não tenho condições de cuidar de mim mesmo só, eu preciso da ajuda do Senhor. Quando você oferta, por exemplo, você está dizendo, Deus, esses 10% do meu dízimo, essa oferta que eu faço, isso que eu realizo com o meu dinheiro, é criar em mim uma demanda, porque eu teria condições de comprar outra coisa com aquele dinheiro. Mas não é só eu ajudo a igreja, irmãos, mas é principalmente uma linguagem minha para Deus dizendo, Senhor, eu confio que a minha vida financeira só vai ser verdadeiramente um sucesso se o Senhor estiver sobre a minha vida e na hora daquilo que for causar prejuízo e dano, o Senhor vai me livrar. Porque Ele cuida de nós. Versículo 7 ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, eu reconheço, eu me humilho, porque eu reconheço que o meu Deus é maior, Ele sim é soberano, Ele sim é tremendo, e Ele me fez filho, eu estou abaixo dEle, e Ele sabe o que fazer com a minha vida para que eu possa encontrar todo esse projeto de vida, de salvação, de prosperidade, de paz, de saúde, de crescimento. Deus vai exaltar aquele que se humilhar. Então se humilhe, determine que você é o homem ou a mulher de Deus que vai fazer a diferença no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, no meio social, onde você estiver. Você será aquele que é usado para dar a Deus toda a honra e toda a glória. Quando olharem para você, vão reconhecer o seu Deus e vão ver que você é sim um daqueles que andam debaixo da potente mão de Deus. Amém? Vão ver a diferença de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te guie a essa vida. Se humilhe, crie suas necessidades. Fazer um jejum é criar sua necessidade. Orar mais é criar uma necessidade. Ler mais a palavra é criar uma necessidade. Tudo é ato de humilhação, dizendo, Deus, eu reconheço na Bíblia o que eu preciso, eu reconheço no jejum a minha renúncia pessoal para que o Senhor esteja reinando em mim. Tudo que você faz na direção de reconhecer quem é Deus na sua vida é você se humilhando e Deus preparando tudo para que na hora certa Ele te exalte. Amém? Deus quer te exaltar. Deus te abençoe. Fique em paz em nome de Jesus. Acompanhe a gente aí na internet. Nós vamos estar abençoando a sua vida todas as vezes que Deus nos dirigir aqui em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz.